A Rádio que Toca Notícia, manhã de quinta-feira, 25 de junho de 2026. Estamos ao vivo em 93.9 e também pelas plataformas digitais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que condomínios residenciais podem proibir ou restringir o aluguel por temporada em plataformas digitais, desde que a decisão seja aprovada por pelo menos 2/3 dos moradores. Vamos entender então essas mudanças e esse entendimento agora na entrevista com o Dr. Rafael Verdante, advogado especialista em direito imobiliário. Dr. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. O que exatamente então o STJ decidiu e qual vai ser o alcance prático dessa decisão, principalmente para quem já aluga por temporada nessa atualidade? Na verdade, a gente tem duas decisões que se sucederam nessa questão do aluguel por temporada, principalmente aluguel de plataformas. A gente teve uma primeira decisão que entendeu que, o STJ entendeu que, se o imóvel ele não tem uma cláusula em convenção que proíba expressamente a utilização desse imóvel, que ele permita a utilização desse imóvel como em plataformas, ele estaria automaticamente proibido. Ou seja, se na convenção não ficar claro a proibição ou permissão, ele estaria automaticamente proibido. Porém, isso teve uma decisão subsequente que mudou um pouco essa perspectiva, porque o STJ travou essa matéria, essa discussão, e disse que ela vai julgar os processos como se fosse de forma conjunta. Ou seja, o STJ vai pegar um processo, que vai ser o processo fio condutor para esse julgamento, e nesse julgamento vai ser definido qual é a regra que vai prevalecer. Se é a questão relativa à convenção, prevendo ou possibilitando, ou se uma questão dizendo que o simples silêncio da convenção seria entendido como uma proibição expressa. Nesse caso, o que seria mais correto se pensar? O STJ cria então uma regra nacional ou ainda assim dependeria de cada condomínio para essa regra ser aplicada? O STJ ele vai acabar por evitar decisões contraditórias. Ele vai criar um entendimento que vai ser utilizado daqui para frente. Qual o entendimento que vai prevalecer? A gente vai precisar aguardar a decisão da STJ. Porém, o que a gente já tem de plano hoje? Algumas convenções e alguns condomínios, eles já prevêem expressamente que não seja possibilitado a utilização desse imóvel no Airbnb. Então, eles proíbem expressamente em convenção. Isso é uma situação. Agora, os imóveis que não proíbem, esses imóveis eles precisam ou adequar a sua convenção para a realidade de hoje, ou permitirão tacitamente. Isso vai acontecer enquanto não tivermos uma decisão da STJ que uniformize todas as decisões nesse sentido. Até onde vai o direito do condomínio de impor regras sobre o uso de um imóvel que é privado? A gente tem que entender que existem dois direitos, o do próprio imóvel, do proprietário do imóvel e o direito do condomínio. Então, o proprietário ele tem direito de propriedade garantida pela Constituição. Isso inclui o direito de usar e fruir do bem, inclusive economicamente. A lei do inquilinato, ela expressamente autoriza essa locação por temporada. Porém, há um limite real e relevante, que é o direito de propriedade em condomínio e compartilhado. O condômino que comprou uma unidade inserida numa coletividade com regras próprias, ele também tem que ser observado e também tem que ter seu direito garantido. O STF já reconheceu em outros contextos que direitos individuais podem ser modulados como convenções privadas quando há interesse coletivo legítimo. E aqui é o que a gente vai precisar definir, se a convenção, enquanto um acordo, ela vai prevalecer ou não sobre esse interesse particular de um proprietário exclusivo que quer alugar numa plataforma. Nesse sentido, a decisão pode ser interpretada talvez como uma limitação ao direito constitucional de propriedade? Não, porque como a gente colocou, ele também não é um direito que pode se sobrejugar a outros direitos. O que vai se fazer é uma modulação de efeitos e produção de efeitos desse direito. O direito de um proprietário, ele sobressai ao direito dos demais proprietários, que também integram esse condomínio. É isso que a gente vai precisar entender se a decisão do STJ vai modular ou não. Mas, de fato, o que existe é que os condôminos em coletivo, via de regra, eles têm a possibilidade de definir as suas próprias regras. E as suas próprias regras, elas podem ser ou não mais restritivas. Vamos falar um pouquinho agora, doutor, sobre então a rotina e o cotidiano, a convivência dentro desses espaços de condomínios. O argumento da segurança e do sossego coletivo, ele aparece bastante
nessa construção, nessa ideia. Mas esse argumento de que a segurança, prezando pelo sossego dos demais moradores, se faz suficiente para justificar a restrição ao aluguel por temporada? Essa é uma discussão muito importante e é principalmente o que embala todas essas discussões e todas essas convenções que vêm proibindo as plataformas em condomínios residenciais. Porém, a gente tem que colocar até algumas restrições em equilíbrio. Talvez a restrição total de utilização do imóvel em plataforma talvez não venha a ser a tese vencedora, e sim uma restrição parcial, que tenha horários definidos para entrada e saída, que tenha a obrigatoriedade de se informar e se cadastrar esse morador dentro do esse locador dentro do condomínio. Então, isso tudo pode acabar sendo modulado. A intenção, sim, é prevalecer o direito de todos. Então, acaba equilibrando de alguma forma para que todos sejam privilegiados, digamos. O aumento da circulação de pessoas realmente pode alterar a natureza residencial do edifício? Sim, de alguma forma, sim, porque ele acaba virando um edifício apenas para locação. A gente já tem histórico de alguns imóveis que quase que 100% dele está voltado para locação. Então, ele perde a natureza residencial e ganha uma natureza quase de um empreendimento. Então, isso precisa ser levado em consideração, principalmente para aquelas pessoas que têm e moram naquele imóvel, para os vizinhos em seu retorno. Então, isso tudo é importante. Um bairro pode acabar ficando mais vazio em determinada data por ausência de procura. Então, tudo isso é importante para uma questão de segurança pública. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Essa decisão pode afetar o mercado de locação e até mesmo o valor desses imóveis em algumas localidades do Brasil? Sim, isso também já está sendo levado em consideração, porque como o STJ já deu uma primeira decisão no sentido de que as convenções elas têm que permitir expressamente, alguns novos empreendimentos já estão sendo criados com a convenção com essa permissão expressa. Isso acabaria possibilitando que esses imóveis tivessem um valor de mercado agregado maior, porque eles acabariam servindo para utilidade em plataformas. E outros imóveis que não têm a previsão expressa ou que não têm a proibição expressa, porém que estão nesse limbo, ainda não se sabe qual vai ser o entendimento, eles acabam ficando em dúvida, porque na esteira dos acontecimentos eles podem acabar ficando proibidos. Isso traz algum risco para quem quer empreender apenas para alocação por temporada. Pessoas que nesse momento que estão nos acompanhando, doutor, eventualmente queiram investir então em imóveis para fazer essa geração de renda através da colocação destes em aplicativos de locação e de hospedagem. Que atenção essas pessoas precisam ter para talvez já iniciar esse investimento dentro desses novos entendimentos, dentro dessas novas mudanças? A principal dica nesse momento é que sempre se olhe a convenção do condomínio, o quanto ela é permissiva ou não. Se ela já tiver uma proibição expressa, eu entendo que esse proprietário tem que buscar outro imóvel que tenha ou a permissão ou que ainda seja silente. E no caso da convenção seja silente a respeito do aluguel de plataforma, que é o caso de muitos imóveis, é importante que se tenha uma conversa com o síndico, com o conselho daquele condomínio e até mesmo os moradores em reunião, para entender se tem uma predisposição a aceitar ou não a permissão da convenção. A tentativa de uniformizar esse entendimento está nesse momento, então, no STJ. Esse tema pode ser que ele ganhe novos desdobramentos e até chegue a instâncias superiores da justiça, ou até mesmo, por exemplo, o próprio Congresso legislar alguma coisa em relação a esse tema. Ele pode ser que ele ganhe novos desdobramentos? O STJ ele vai dar uma decisão, a gente precisa analisar caso a caso e esse processo pode ser eventualmente levado ao STF, sim. Talvez não esse processo, mas outro processo que tenha a mesma discussão. Nesse momento, a discussão está restrita ao STJ. Sim, o judiciário, o legislativo, ele tem a possibilidade de legislar sobre a matéria, desde que observar os seus limites institucionais e limites da Constituição. A matéria ela pode acabar vindo ganhando algum outro contorno, principalmente que tem interesse público envolvido. Numa eventual irregularidade, a responsabilidade sempre é do proprietário do imóvel e nunca no caso da plataforma onde esse imóvel está, o anúncio para alocação, para hospedagem, é sempre do proprietário a responsabilidade? Você fala de responsabilidade civil por algum incidente acontecido no condomínio. Isso, ou alguma irregularidade. Sim. É do proprietário, porque ele, enquanto proprietário, responde perante a coletividade, aquele condomínio, sobre os danos envolvidos por utilização do seu imóvel.
nada diz respeito eventualmente desse proprietário ele vir a judicializar em sequência contra a plataforma ou até mesmo contra a pessoa que locou o imóvel. Mas, na primeira visão, se o condomínio for buscar responsabilizar alguém, ele vai responsabilizar o proprietário. E aqui eu acho interessante essa discussão, porque nós entramos em algumas perguntas que talvez a construção da resposta não seja tão rápida ou tão cravada. Como, por exemplo, pelo que eu tenho acompanhado e lido sobre o assunto, aqui, na verdade, temos dois caminhos, porque existe a questão do direito individual de usar o imóvel, mas, ao mesmo tempo, também o direito coletivo de convivência, de sossego, de segurança num condomínio. Então, talvez o desafio seja equilibrar esses dois direitos, porque são duas situações que são direitos tanto da coletividade ou do individual, certo? Certo? O direito tem um símbolo de balança muito por conta disso, porque ele precisa sopesar e avaliar essas individualidades para que elas fiquem equilibradas, que nenhuma parte tenha direito de mais, nenhuma parte tenha direito de menos. E talvez essa lógica também até se aplica, por exemplo, em compreender a lógica da própria plataforma, como aqui no caso a mais famosa seria o Airbnb, porque ele deve ser tratado como uma plataforma de hospedagem somente ou também de locação residencial, porque muitas hospedagens acabam ali a depender do período, compreendendo um prazo, um período muito grande que poderia quase se assimilar a uma locação residencial, por exemplo. Então, até entender a fronteira disso, o que é hospedagem e o que é uma locação residencial. A proposta da plataforma, a princípio, é de locação por temporada, né? Então, não cria o vínculo que uma locação definitiva acaba tendo. E essa que não é proibida pelo STJ, ou pelo STF, por nenhum outro tribunal. O que se observa aqui, inclusive, não é nem a locação por temporada, é a locação por temporada em período curto de tempo, com uma frequência excessiva. Então, isso que acaba sendo colocado é sobre exame nesse momento. É uma pessoa que aluga esse imóvel frequentemente, a cada semana tem uma pessoa nova. Essas regras que precisam ser estabelecidas. E agora, já que estamos falando bastante sobre essa questão dessas mudanças, eu acho que quem está nos ouvindo talvez vai fazer o seguinte questionamento. Para o consumidor, para o usuário dessa plataforma, para quem vai buscar então essa hospedagem, vai mudar alguma coisa? Ele também precisa ter alguma atenção? Ou isso é muito exclusivo realmente entre proprietário e condomínio? No princípio, ela é exclusiva entre proprietário e condomínio. Na eventualidade, porém, de alguém ser proibido de utilizar um imóvel por conta de alguma determinação de assembleia do condomínio, ele poderia responsabilizar a plataforma por ter permitido a utilização daquele imóvel. É uma discussão lateral, é uma discussão que ainda não está em visão, porque a discussão aqui é se o imóvel pode ser utilizado ou não. Mas o que pode advir dessa não utilização do imóvel? O imóvel foi contratado, foi pago e não pode ser utilizado por esse consumidor, isso eventualmente pode ser judicializado. Mas o que a gente precisa entender é que essa discussão é restrita à utilização ou não de um imóvel de condomínio para a plataforma. E o que tem sido interessante observar, e isso, claro, eu acho que está mais concentrado em grandes centros por enquanto, talvez os pequenos e médios nem muito, mas me parece que em grandes cidades, em grandes capitais, como o mercado imobiliário está muito aquecido, alguns empreendimentos, alguns prédios, algumas construções estão sendo erguidos exclusivamente para esse tipo de locação, não é, doutor? Sim, é o que a gente conversou há pouco. Esses imóveis já são criados para esse tipo de locação, já tem previsão expressa de possibilidade na convenção e acabam criando, digamos que, uma situação diferente. Por se ele já é permitido, a discussão acaba ficando lateral, porque o STJ tende a entender que se tiver uma permissão expressa na convenção não teria problema, pois todos os moradores ou toda a coletividade estaria de acordo. Aí caberia aos novos proprietários, na eventualidade de mudar esse entendimento, chamar uma reunião, uma assembleia, para uma elaboração de uma nova convenção, observando todos os ritos e quórums cabíveis. Doutor Rafael, finalizamos então a nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado? É só deixar claro que o STJ está diante de uma decisão que vai muito além das plataformas. Ela vai dizer onde a coletividade condominial pode limitar direitos individuais. Então, para síndicos e proprietários, a recomendação é prática. Já revejam suas convenções, vejam tudo para que a gente não tenha um custo de adequação futuro após uma decisão. É importante que sempre a gente caminhe na frente do que eventualmente vai acontecer.
Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel. Muito obrigado, bom dia. Conversamos com o doutor Rafael Verdante, advogado especialista em direito imobiliário.